Glória a Jesus. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes com Jesus? Diga glória a Deus. Deus é bom e fiel, infinita é a sua misericórdia. Pegue sua Bíblia, você que pode, localize comigo o livro do profeta Isaías, capítulo 38, versículo de número 1, 2 e 3. Esse será o texto base de nossa interpretação nessa noite. Deus abençoe esta casa, o pastor Eduardo, sua esposa e todo esse ministério. O projeto Adorai Church é uma bênção, a qual me deixou, quase que 2 anos de molho, Quase 2 anos de molho. Vocês já estão 1 ano aqui e vocês não me convidaram, Glória a Jesus por isso. Deus continue sempre alavancando, projetando esse ministério, Porque o nosso dever é termos propósito, A parte de Deus já é nos dar, condições que esse propósito se cumpra. Então, que Deus abençoe a vida do pastor, de todo o ministério que o ladeia. Bom ver o pastor Ricardo mais uma vez, com esse blusão vinho, top demais, O homem está com dinheiro, O homem está rico, Bom rever o pastor Nilson, sua esposa, Sua família. Deus abençoe vocês. Bom, vocês me conheceram, eu só tinha só a cabeça, Agora eu estou em espetinho de frango bem cheinho, Glória a Jesus. Isso é que significa que o pasto está bom, irmão? Glória a Deus. Pegue sua Bíblia, você que encontrou, diga: eu encontrei. Isaías, rapaz, a galera da mídia é boa, os medianetas é rápida, Glória a Jesus. Leremos o versículo 1 ao versículo 3, amém? Está escrito assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Senhor, lembra-te, peço-te, que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. E você se assente dando glória a Deus e aplaudindo ao Senhor. Olhe para cá. O pastor Eduardo perguntou se eu traria minha esposa, Rapaz, tanto tempo que você está me deixando sem vir aqui. Eu estou 2 anos de casado, caminhando para 3 anos, só para você ter ideia, Eu não vou levar para o coração, senão eu vou ficar sem tomar Santa Ceia. Bem, mas eu lhe perdoo, tá bom? No nome do JC eu lhe perdoo, tá? No nome de Jesus, agradeço o JC, viu? Glória a Deus. Hoje não foi possível trazer minha esposa, Eu digo que a minha panelinha, são meus 2 príncipes, o Tálio e o Taylor, e a minha esposa, a missionária Sama, que hoje em dia, lá a igreja lá, segue muito, ainda mais dia de domingo, Meu pastor, que é o meu sogro, além de ser meu pastor presidente, ele é plantonista, trabalha um dia sim, um dia não. Então, um domingo ele está em casa, outro domingo ele trabalha, e o dia que ele está em casa, o domingo, o culto lá de domingo é pela manhã, Então, quando ele está trabalhando domingo, como hoje caiu, hoje ele trabalhou e o culto foi de noite, amém? Então, por isso não deu para eu trazer minha família, minha esposa, bom, mas da próxima vez eu prometo que eu e o pastor Eduardo vamos alinhar aí, se ele quiser, uma data para a gente poder vir quando lá for domingo de manhã, amém? Segura, põe aí para mim, por favor. Irmãos, vamos ao que interessa. O texto bíblico ao qual nos é dado por base de interpretação, ele é muito familiar. Porém, a historicidade desse texto ela é bem peculiar e nos é necessário darmos de uma forma homeopática algumas analisadas, profundas no contexto, para de fato entendermos o que o texto quer abordar para nós como ensinamento. Primeiro ponto que nós precisamos aqui tratar é qual é o nome de quem está na... O midianita, qual é o nome? Caleb?
Caleb, rapaz, tô bem então, hoje tô... É por isso que o negócio tá top, que tá na mão de Caleb. Caleb, tranquilo, depois o pastor Eduardo te dá uma coca, tá bom, Caleb? Depois, olha lá, concordou, tá? Então, pela fé, né? Fica comigo, tá, Caleb? Ezequiel capítulo 18, por favor. Irmãos, Ezequiel capítulo 18, não tem como começar esta mensagem sem tratar desses três textos que são de suma importância. Ezequiel capítulo 18, está escrito que Ezequiel ele está refutando, na verdade, desmificando uma teologia equivocada, que furou a barreira do tempo no ano 597 e tem ganhado muita força, né, na comunidade cristã, na casa dos que são filhos de Deus, de uma forma desproporcional. A que ponto? Somos cristãos e a maioria dos que presenciam esta fé conosco, né, confessam e vivem a fé pautada na Bíblia, que é a regra de conduta e fé cristã, mesmo sendo cristão, ainda acreditam que estão debaixo de uma forte influência da tal chamada maldições hereditárias. Então nós precisamos desmificar isso dentro da luz da Bíblia, embora eu sei que eu estou diante de uma igreja que é bíblica. Ezequiel, põe aí para mim, por favor, Caleb. Ezequiel, capítulo 18, põe aqui, por favor, versículo de número 2 em diante, versículo 2 em diante. Está escrito assim: que pensas vós, os que usais esta parábola para a terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Versículo 3: vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direis esta parábola em Israel. Versículo 4: eis que todas as almas são minhas, como é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Segura Jeremias capítulo 31, versículo 30, por favor, Caleb. Jeremias capítulo 31, versículo 30. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Olhe para cá, já que nós temos dois textos que refutam esta ideia equivocada. Existem maldições hereditárias? Sim, na vida do ímpio. Agora, na vida do cristão que abraçou a cruz do Calvário, a cruz é suficiente para que toda maldições hereditária sejam impedidas de ter acesso à nossa vida e à vida dos nossos filhos. Eu digo isso não somente por base desses dois textos, até porque Jeremias está falando para a classe baixa, para a classe pobre, né? Houve três levas entre o ano 605, né? No dia 14 de agosto do ano 605, Nabucodonosor ficou sabendo que o seu pai Nabopolassar havia morrido na guerra de Cárquemes, porque foi o mesmo que fez aliança com o rei Josias entre o ano 639 e o ano 609, quando o rei Faraó Neco, ele orquestrou uma guerra contra a Síria, que estava aliançada com o Egito, e na cabeça do Egito, tendo a Síria como sua parceira, seria uma espécie de tampão para impedir, né, que o povo babilônico prevalecesse. Assim, o Egito e Judá teriam seu embate de fronte. Só que Deus havia levantado um profeta para aconselhar o rei Josias, dizendo que ele não deveria enfiar o seu nariz em guerra que Deus não havia concordado com ele, mesmo ele insistindo, achando que a justiça de Deus era oriundo de sua espada. Ele prepara os seus cavalos, os seus carros, equipa os seus homens, vai para o campo de guerra sem ter um acordo da parte de Deus. E você conhece o histórico, a história diz que ele morre, perde a guerra, a cidade de Cárquemes sai do seu controle, se torna um campo, né, de concentração, de resistência do Egito contra a Babilônia vence a Síria e logo sobra o Egito e a Babilônia guerreando entre eles. Então no ano 605 prevalece Nabucodonosor e ele fica sabendo que o seu pai Nabopolassar falece nesta guerra. Então ele atravessa o deserto do Golfo Pérsico, exige a cerimônia de posse, porque ele reivindica o seu direito direto ao trono. Se assentando no trono, ele tem a cartilha dos povos que seriam futuramente subjugados pelo seu poder militar. Quem encabeçava
era a nação de Jerusalém. Então você conhece a história, o texto vai dizer no ano 605, a primeira leva, são aproximadamente 50 mil judeus, a saber também a classe nobre e também os ferreiros, os ourives, os camponeses, os agricultores, e a segunda parte é no ano 597, quando o rei Joaquim, juntamente com Ezequiel, e também mais 50 mil judeus são levados. No total são 100 mil, mas o texto vai dizer que no ano 586 acontece o último embate, que é quando o templo é destruído, a arca é roubada, o muro é derrubado e os portões são queimados a fogo. Então, desde o ano 597 até o ano 2025 depois de Cristo, estamos aqui discutindo ainda sobre este assunto. Por quê? Porque ainda existem pessoas que se dizem cristãos, que acreditam que estão debaixo ainda de uma forte influência de maldição hereditária. Por isso eu dei esses dois textos, mas além desses textos, existe um escritor chamado Josemar Bessa, que ele vai dizer que o meu passado continuará agarrado a mim, até a minha condenação, a não ser que a cruz seja inserida no meio. Então, o meu passado terá total poder sobre mim, a não ser que a cruz seja posta entre mim e o meu passado. Então, o que Josemar Bessa está dizendo é: pro ímpio, maldição hereditária tem poder e tem poder de determinação, mas sobre a vida do cristão, a maldição não está na hereditariedade, a maldição está na sua própria decisão. Então sou eu que preciso decidir bem ou decidir mal. Se eu decidir mal, a maldição será consequência da minha decisão equivocada. Mas se eu decidir bem, serei bem-sucedido para a honra e para a glória de Deus. Mas, já que ainda existem cristãos que se dizem cristãos e acreditam ainda em maldições hereditárias, essas duas pessoas, essa classe de pessoas que acredita nisso, tem dois pontos de deficiência. Primeiro ponto de deficiência: eu sou cristão, aceitei a Cristo, mas eu acredito que ainda sofro fortes determinações de maldições hereditárias. A primeira deficiência é a seguinte: ele não acredita na suficiência da cruz. A segunda deficiência é que na cabeça dele é mais confortável colocar na conta da hereditariedade do que entender que é culpa do seu próprio caráter. Então é mais fácil dizer que a minha vida é torta, consequência da vida dos meus pais, quando na verdade a decisão é responsabilidade minha. Então Ezequiel, no capítulo 18, do versículo 2 ao 17, Jeremias, no capítulo 31, no versículo 30, eles vão refutar. E perceba que estão falando dois profetas diferentes, no mesmo período, exílio, mas para duas classes, que são a mesma, só que em ambientes distintos. São judeus e cristãos, no rio Quebar, 6 mil judeus. Já a classe pobre está com Jeremias, ouvindo esse tipo de sermão. Então Ezequiel vai perceber que mesmo ele dando essa colocação, dizendo que Deus não tem culpado por inocente, nem inocente por culpado. Toda alma pertence a Deus, tanto a alma do Pai quanto a alma do Filho, e a alma que pecar, essa certamente morrerá. O que ele está dizendo é: Deus é tão justo que nele não vê justiça. Em os pais pecarem, uva verde na boca deles, mas é o dente dos filhos que embotam. Isso não é justo. Então ele vai dar dois exemplos. Esses dois exemplos que ele vai dar será suficiente para que nós possamos andar um pouco mais nessa introdução. Qual é? O primeiro exemplo é: existe um pai que é cristão, ele não é avarento, ele não é apegado ao dinheiro, ele não se deita com outras mulheres, ele não é apto à prostituição, ele não obriga a sua esposa a ter relação sexual com ele no período de impureza, ele também não a agride verbalmente nem fisicamente. Esse homem compra, paga, empresta, não lesiona, não prejudica ninguém, ele é obediente aos mandamentos, à lei de Deus, porque lei é uma coisa, mandamento é outra. Lei é o que Deus determinou, mandamentos é os que está inserido dentro da lei, que são ramificações ligadas à lei de Deus. Então logo entendemos que esse homem é justo, é crente, e esse homem tem condições, tendência de viver bem. Só que esse homem que é crente, justo, cristão em Deus, obediente aos mandamentos e à lei, tem um filho que é criminoso. E o filho criminoso, tudo que o pai faz de bom, o filho faz ao contrário. A seguir, se o pai compra e paga, o filho compra e fica devendo. O pai não é amante do dinheiro, não é avarento.
Existem dois bolsos na nossa vida que nós podemos colocar o nosso dinheiro: o bolso chamado coração e o bolso chamado bolso de nossa calça. Por quê? Porque dinheiro no meu bolso, eu sou senhor sobre ele. Quando o dinheiro sobe do meu bolso e vem para o coração, o meu dinheiro se torna o meu senhor. Então esse homem não é avarento, não é apegado ao dinheiro. Então o filho, pelo contrário, o filho se prostitui, cobiça a mulher do vizinho. Existem dois tipos de conceitos aqui que se destacam. Poliandria é quando o homem e quando a mulher têm relações sexuais de uma forma pública com 2 a 3 homens ao mesmo tempo. Poligamia é ao contrário, é quando o homem tem práticas sexuais com 2 a 3 homens e mulheres na mesma cama. Então o filho que é criminoso comete tudo ao contrário daquilo que o pai faz de positivo. Se o pai compra e paga, o filho compra e deve. Se o pai não prejudica ninguém, não lesiona ninguém, o filho prejudica e lesiona. Só que esse filho criminoso tem um filho que é neto do pai, que é cristão, que também é cristão. Então o neto é cristão, o pai é cristão, mas o filho do meio é criminoso. Se de fato existisse maldição hereditária dentro daqueles que participam do grupo seleto de filhos de Deus, que abraçaram a cruz do Calvário como seu ponto de partida novamente para Canaã, moradia, Jerusalém celestial, isso nos levaria a ter a tendência de interpretar esse texto de uma forma equivocada. Como vamos dar a entender que para nós existem maldições hereditárias, que a cruz é insuficiente e é mais confortável colocarmos na conta da hereditariedade para tirarmos a responsabilidade do nosso próprio caráter. Existe maldição hereditária para a gente, e aí, se de fato existisse, o pai que vive de forma reta geraria bênção para o filho que vive de forma torta. Mas o filho que vive de forma torta geraria maldições e consequências negativas para o filho, que é o neto, que vive de forma reta. Quem vai ser mais prejudicado? O neto, porque o neto vai dizer: do que adianta eu ir para o altar, abraçar a cruz, obedecer, ser fiel, ser leal a Deus, dizimar, ofertar, ser temente ao Senhor, obedecer às suas leis e os seus mandamentos, se já no ventre eu sofro determinações de maldições hereditárias? Esse filho, sendo filho de um criminoso, mas tendo uma referência ainda próxima, recente dele, que é o seu avô, escolhendo entre o pai, o avô e o pai: ou eu dou continuidade ao histórico do meu pai, ou eu decido viver de acordo com a vida que o meu avô vivia. Esse menino vai sofrer consequências. E aí, se de fato existisse maldição, esse menino não vai querer ser do altar, porque na cabeça dele não valeria a pena servir a Deus, ser temente, obedecer a lei, seus mandamentos, viver para o altar, ofertar, dizimar, abraçar a cruz. Então ele faz a pergunta: isso é justo? Eles disseram: agora faz sentido a tua colocação, realmente não é justo. Então ele refuta e ainda faz de uma forma bem firme, ele confirma aquilo que ele disse no início: toda alma pertence a Deus, tanto a alma do pai, a alma do filho, e toda alma que pecar, esta morrerá, pois o filho não será punido pelo pecado dos seus pais, nem os pais pelo pecado dos filhos. O que Ezequiel e Jeremias está querendo nos ensinar? É que não dá para colocar na conta da coletividade aquilo que é de responsabilidade pessoal. Eu sou responsável pela minha vida estar do jeito que está, porque só eu tenho o poder de me auto-sabotar. Então nós entendemos que histórico negativo do passado não é determinista, é um poder de influência. E sou eu que tenho o poder da decisão, se me permito ser influenciado ou não. Então nessa decisão nós compreendemos que no ano 931 ao ano 586, são 350 anos exatamente da existência após a ruptura física dos dois reinos, do reino unido davídico, que são as 12 tribos, que se redividiram em dois reinos, tanto o reino sul quanto o reino norte. Quanto tempo após essa divisão do reino unido para dois reinos, durou a existência de Judá? 350 anos. Israel, capital Samaria, cuja de iniciação, a primeira coisa que foi como capital não foi Samaria, foi Efraim. Mas e aí? Vamos colocar como Samaria, porque Samaria ficou muito mais tempo como capital do que a cidade de Efraim. Então nós percebemos que enquanto Judá durou 350 anos,
Samaria, que é o reino do norte, durou 210 anos, a saber, do ano 931 ao ano 722 a.C., quando o rei Sargão foi morto, assassinado, foi levado cativo. Samaria foi demolida e outros povos passaram a conviver lá por conta da sua miscigenação, a mistura. Então esse contexto perdurou até João, capítulo de número 4, que fala sobre a mulher samaritana. Então logo nós entendemos que a ideia central da nossa mensagem é nós compreendermos que a passagem dos reis de Judá foram 20. Quantos reis que passaram lá, irmãos? 20. 20 reis se assentaram no trono de Judá. Ao se assentarem 20 reis no trono de Judá, 19 reis foram homens e uma só mulher, chamada Atalia, que havia tentado exterminar a linhagem de Josias para ela se manter mais tempo no reino de Jerusalém, de Judá. E aí, dentre os 20 reis que se assentaram no trono de Jerusalém, 8 foram vistos com bons olhos por Deus, porém 12 foram rejeitados. Os 8 que foram aceitos por Deus foi Amazias, Jotão, também tem o rei Uzias, Ezequias, Josias, tem o rei, entre outros reis que se assentaram no trono. 8 agradaram a Deus, e dentre esses 8 eu mencionei o nome de 5 para você. Os que mais se destacaram foi o rei Josias, por ter encontrado, com auxílio do pai de Jeremias, Ilquias, o livro que estava escondido dentro do templo, e também Ezequias, que realizaram o reavivamento religioso dentro da nação de Judá. O que me chama a atenção é que, diferente de Josias, o seu avivamento realizado não durou tanto tempo. Por quê? Porque embora o livro havia sido encontrado e o profeta falado, mencionado, pregado o livro da lei, e muitos queimavam o livro de feitiçaria, bruxaria, postes ídolos eram quebrados, casas que guardavam fermento arrancava, a cidade que não realizava a Páscoa, quem não dizimava voltou a dizimar, quem não ofertava voltou a ofertar. Ainda existia alguns ídolos que estavam guardados pelo povo, e só foi Josias morrer que o povo usou os ídolos que ainda não haviam sido quebrados para voltarem para a prática de idolatria. Então, qual é o desejo de Deus? Evitar que o que aconteceu no ano 639, no reinado de Josias, se repita no ano do rei Ezequias. Qual? Enquanto o rei está vivo e é crente, a fidelidade do povo está de pé. Enquanto o rei está vivo e é fiel a Deus, devoto a Deus, temente a Deus, a obediência do povo está de pé. Mas só foi o rei morrer, que da mesma forma que o rei foi sepultado, a fidelidade do povo foi junto para o caixão, a obediência foi junto para o caixão, a devoção do povo foi junto para o caixão. Então, qual é a exigência de Deus concernente ao capítulo de número 38 do livro de Isaías? Ezequias, eu quero que você coloque a casa em ordem para que o seu reinado seja mais bem sucedido do que o rei Josias. Por quê? Porque Josias, ele quando morreu, ele não preparou sucessor mais crente do que ele para ocupar o seu lugar e dar continuidade na manutenção da obediência e devoção do povo para comigo. Por isso que só foi Josias morrer que o povo voltou a se bandear para a idolatria. Mas você, eu não te dou esse direito. Qual é a casa em ordem que Ezequias tem que colocar? É a casa de governo, não é a casa espiritual, embora nós podemos interpretar como casa espiritual, porque aqui diante de nós existe hoje, dentro da Adorai Church, duas casas, a espiritual e a administrativa. A casa que Ezequias tem que pôr em ordem não é espiritual, é administrativa. Por quê? Porque ele precisa ter filho, educar o seu filho no caminho que deveria andar, ensinando a ele quais são os deveres da corregência. Mas a corregência, ela é oriunda de que ano? Segundo Silas Daniel, na página 24, no parágrafo 4, esse Silas Daniel, ele é o biógrafo, né, do livro do profeta Abacuque, o profeta em meio ao caos. Na página 24, no parágrafo 4, ele vai dizer que quem trouxe a origem da cultura da corregência foi o rei Asa, quando colocou seu filho Josafá, aproximadamente entre o ano 872 ao ano 870. Então, de lá para cá,
desde esse período do ano 872 ao ano 870, Silas Daniel afirma que a cultura da corregência se tornou algo tão comum que durou mais de 2 séculos. Então nós percebemos que era comum Josias, olhe para cá, Ezequias viu e sabia que o seu pai, segundo a referência de 2 Crônicas, capítulo de número 28, durante o ano de 734 ao ano 714, 16 anos de regência, Acais não deixou bom legado, bons testemunhos, fechou o templo, fez aliança com quem não deveria, deslocou o sacrifício a Moloque no vale de Ben-Rinom, sacrificou crianças, levantou outros tipos de altares, rachou o altar de Deus, bezerro de ouro entre Dan e Betel, também trouxe a serpente bronze, tudo que desagradava a Deus, Acais fez. Então a mesma corte anciã que ladeava o reinado de Acais como 12º rei na dinastia dos 20 reis que passaram no Reino do Sul, como 13º rei, alguém pergunta a Ezequias a mesma pergunta que deveriam ter feito para o pai, só guardaram para fazer para Ezequias: qual? Vai dar continuidade ao histórico negativo do teu pai ou vai decidir ser diferente? Então Ezequias senta e diz: o que meu pai deixou de bom e de ruim? Disseram: posso ser sincero, o Senhor não vai nos penalizar, nem nos punir, não. Seja sincero, se é concernente à monarquia, a prestar serviço à minha regência, então vamos. Na gestão do meu pai, o que meu pai fez? Fechou a igreja. E na tua gestão? Abre. O teu pai, na gestão dele, tirou o levita e o sacerdote. E na tua gestão? Voltem. Mas antes de voltarem ao ofício, se purifiquem e se santifiquem, para que o tabernáculo volte a ser aberto. Os levitas, ao se purificarem, e os sacerdotes também, ao se santificarem, precisam remover a imundície dentro do tabernáculo do Senhor. Voltou a ter Páscoa, voltaram a dizimar, voltaram a ofertar. Acais vendeu a santidade do povo, Ezequias exigiu a santidade de volta. Então, como Ezequias decidiu ser diferente, a Bíblia vai dizer que um fantasma que assombrou os 16 anos de regência do rei Acais, que é o pai de Ezequias, voltou a ameaçar o rei Ezequias, porque o texto diz: e depois desses atos de fidelidade, 2 Crônicas, capítulo de número 29, no versículo 3 ao 15, alguém vai perguntar: Ezequias, teu pai aceitava, o teu pai tolerava, o teu pai fazia vista grossa, tinha coisa errada e ele fingia que nada estava errado, para ele estava tudo certo. E aí, você está mudando assim radicalmente, por quê? Versículo de número 3, porque eu decidi voltar a fazer compromisso com Deus. Ezequias é um líder que decidiu fazer compromisso com Deus em seu coração. Segundo o que está escrito, por exemplo, em 2 Reis capítulo 18, do versículo 5 ao 6, o texto vai dizer que Ezequias decidiu quebrar os altares suspensos, que segundo a cultura cananeia, era tratado como uma espécie de abominação aos olhos do Senhor. Então, o altar principal estava ignorado, a arca era ignorada, o templo era ignorado. O templo que deveria despertar comunhão virou monumento, lembrança de uma comunhão que um dia tinha e agora não tem mais. A arca que deveria gerar temor a quem se aproximasse dela, já não desperta mais temor, se tornou um amuleto de livramento. Quando o povo está em aperto, a arca presta. Quando o povo está bem, a arca já não tem tanta valia. Por isso Deus permitiu levantar um rei justo para poder trazer o seu povo de volta para o altar. Você pode olhar para quem está ao teu lado, por gentileza, e diga para ele: quem tem casa em ordem? Não, desse jeito eu vou parar de pregar. Diga para ele: quem tem casa em ordem não teme visita inesperada de profeta. Eu vou repetir mais uma vez, porque você não entendeu. Quem tem casa em ordem não teme visita surpresa de profeta. Por quê? Porque os profetas não mandavam um zap para os reis avisando com antecedência que apareceria lá. Então ele aparecia do nada, ou para trazer palavra de juízo, de condenação, de julgamento, de repreensão, ou palavra de livramento e de vitória. Ezequias não sabia que Isaías ia aparecer lá. Na agenda de Ezequias, a visita de Isaías não fazia parte do seu cronograma, mas na agenda do céu, Deus já estava naquele dia aguardando a disponibilidade do profeta
para enviar a casa do rei Ezequias. Olhe para cá, irmãos, isso aqui é muito sério onde nós vamos entrar. Por quê? Porque após Ezequias, na sua regência, procurar voltar a colocar o povo de Deus de volta no altar, Senaqueribe, filho de Tiglat-Pileser, que havia procurado infernizar a vida de Acais, agora na regência de Senaqueribe, volta a ameaçar. E a carta na mão do oficial Rabsaque é: o meu Senhor mandou na casa do teu pai, o meu Senhor mandou na casa da tua mãe, os teus filhos foram os seus irmãos, o seu pai sacrificou um dos seus irmãos no ventre da entidade Moloque. E aí, quem tem poder para impedir que o meu Deus meu Senhor venha repetir sobre você aquilo que o pai dele fez sobre o teu pai? Ezequiel disse: eu tenho homens, eu posso muito bem arregaçar a manga e cair para dentro, mas eu sei que se eu guerrear, eu não levo o desaforo para casa, mas eu vou morrer de cabeça erguida e lutando. Mas como a afronta não carrega só meu nome, a afronta diz: derrubarei os seus altares, quebraremos o seu templo, envergonharemos o seu Deus. Eu pego a carta de afronta, coloco no altar, rasgo as minhas vestes, aperto o botão de Deuteronômio capítulo 20, que diz: quando o meu povo foi em menor número, estiver em apuro, diante de uma nação e exército muito maior numericamente e mais armado belicamente, não será vocês que tomarão a frente da guerra. Eu, o Senhor, guerrearei a vossa peleja. Oh, glória a Jesus! Oh, glória a Jesus! Então, esse botão, quem poderia ter acesso? Acais. Só que esse botão de Deuteronômio capítulo 20 só pode ter acesso quem é do altar. Então Ezequias estufa o peito, levanta a voz com brado e grita: o teu pai mandou no meu pai, a tua casa mandou na casa do meu pai, mas na minha não vai mandar. Ele perguntou: por que não? Qual é a quantidade dos deuses que Jerusalém tem? Nós destruímos Alva, Adrameleque, Sefarvaim, Culta, Babilônia. Nós destruímos a cidade de Cárquemes. Quem são vocês para pensarem que a casa de vocês é mais bem protegida do que a cidade de Samaria? Em quem vocês estão depositando a vossa fé? No Egito, que é uma vara de cana quebrada, que quem se apoia mais se machuca do que recebe suporte. Nós envergonharemos vocês e faremos vocês comerem fezes dos nossos cavalos. Se vocês tivessem tantos homens, prestaríamos a vocês 3.000 cavalos e carros, mas vocês não são muito bons para isso. Por isso, ou vocês aceitam esse código de aliança, ou nós iremos arrasar com a terra de vocês. Eu não sei quem está comigo na mensagem, mas é a segunda vez que eu peço para você segurar na mão do crente que está ao teu lado. Segura na mão dele novamente, diga para ele: dependendo da maneira que você absorve a afronta, será o fator determinante de quanto tempo essa afronta vai durar. Eu vou repetir mais rápido: dependendo da forma que você absorve essa afronta, será o fator determinante de quanto tempo essa afronta vai durar. Samaria tentou resolver sem o altar, confiou no seu braço forte e colocou o seu exército na guerra. E aí durou 3 meses, apanhou 3 meses, envergonhado 3 meses. Mas Judá, comparado ao poder bélico de Samaria, é 2 tribos contra 10. Então, matemática exata, 10 é mais bem preparada do que as 2 tribos. E aí que Ezequias entendeu: se eu colocar os meus homens na guerra, tirando Deus dessa peleja, morrerei, seremos envergonhados e o nome do Senhor não será glorificado. Então, para eu não morrer, eu sei que para que essa afronta não dure 3 meses, 4 meses, 5 anos, 10 anos, eu estou decidido a entregar a afronta na mão de quem pode resolver. Quem? O altar. Oh, glória a Jesus!
Oh, glória a Jesus. Bate na mão de dois crentes, meu corpo já está arrepiando. Bate na mão de dois crentes, isso. Bate na mão de dois crentes, diga para ele, diga para ela, não bata a boca, não discute, não desça do teu nível. Você que tem que ser maduro, porque tu é o crente. Você que tem que dar exemplo, é você mesmo que tem que dar testemunho. Mas no mundo eu não levava desaforo para casa, não mudou, tu não leva, tu leva para o altar. Porque no mundo tu resolvia com teu braço, agora tu aprendeu a resolver com teu joelho. Crente não resolve afronta com a boca, crente resolve afronta com o joelho. O joelho fala mais forte. Camanderio menega racheia. Aleluia, aleluia. Enquanto tu bate boca aqui, a afronta vai durar mais tempo. Mas quando tu calar aqui e passar a falar aqui, a afronta durará somente 24 horas. Israel, Jerusalém, conseguiu resistir de uma forma miraculosa 24 horas. Porque Deus enviou um varão com uma espada que fez o giro de 360 do arraial dos inimigos e matou 185 mil assírios. E aí que isso foi no 14º ano do reinado de Ezequias. Vamos lá, irmãos. Seu 14º ano, segundo a referência, 2 Crônicas, capítulo 29, versículo de número 2, Ezequias começou a reinar com 25. 25 mais 14, 39. Então ele começou a reinar, irmãos, no ano 715. Até o ano 686. São 29 anos de regência. Isso aqui é dever de casa, matemática exata. Se é no 14º ano, ele começou a reinar com 25, está com 39. No 39, 715, menos 14, 701, aconteceu isso aqui. Então, Isaías 36, 37, 38, Ezequias está com 39 anos. Isso aconteceu quando no 14º ano de regência, quando ele está com 39 anos de idade. Ezequias acabou de ser livrado por um problema nacional e agora está tendo que aprender a lidar com um problema pessoal. E qual o problema pessoal? O capítulo virou. Não teve tempo nem de dar culto de ação de graça pelo livramento que Deus acabou de dar no capítulo 37. Já ficou com úlcera ou câncer. Irmãos, tem cura para câncer hoje, sim ou não? Não. Depende do câncer. Se for benigno, agora se for maligno, não. Por quê? Porque hoje, com o avanço da tecnologia e da ciência, nós ainda não conseguimos ainda ter cura para algum tipo de câncer. Imagina naquela época, irmãos, que não tinha medicina, não tinha ciência avançada. Era só Deus para intervir nessa situação. Só que o que me chama a atenção é que Ezequias está mal acostumado, como nós muitas vezes estamos. Agora eu vou te alfinetar. A mensagem até agora estava interessante, mas agora eu vou te provocar. Isso é totalmente intencional. Nós acostumamos a usar uma ferramenta chamada oração como instrumento de nos achegarmos a Deus a fim de conseguirmos de Deus aquilo que nós desejamos. Está errado? Não, está certo. Só que 50% correto. E os outros 50% equivocado. Por quê? Porque da mesma forma que eu uso a oração como instrumento para me achegar a Deus, a fim de conseguir de Deus aquilo que eu quero, Deus também espera eu parar de pedir na oração, para Ele invadir a minha oração e selecionar o que Ele requer de mim. Então, vida com Deus não é o quanto eu tenho dele, vida com Deus sempre foi o quanto Ele tem. Ezequias estava acostumado, quero livramento, Deus envia um anjo. Mas quantas vezes Deus já tentou mencionar para você de uma forma indireta ou direta o que Ele quer de você e você está dando uma de pão, entra no ouvido e sai pelo outro, não estou entendendo nada, Deus. Claro que você não está entendendo, você não quer dar, mas você quer receber. Da próxima vez que eu vim pregar aqui, se o pastor lembrar de mim, esqueça, eu vou pegar no teu pé até a volta de Cristo. Isso aqui não é dessa mensagem, é do profeta Oséias, tá? Essa mensagem eu preguei na Cadesc, ali em Santa Cruz do Jardim Itá. E eu sempre uso isso aqui como exemplo quando eu prego sobre o livro do profeta Oséias.
Êxodo capítulo 20, no versículo 2 em diante, fala sobre o versículo 27, 17 ao 27, se não me falha a memória, são o código de conduta, decálogos, os 10 mandamentos. O terceiro mandamento cairá como luva para a gente poder entender. Por exemplo, o primeiro mandamento é: não adorarás a outro Deus, porque eu sou o único Senhor. O segundo mandamento é: não farás imagem de escultura diante de mim, porque eu sou o único Senhor, ciumento e zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos da terceira a quarta geração. Vamos lá, o terceiro mandamento no versículo 7 de Êxodo capítulo 20, que está escrito assim: não tomarás ou não jurarás no nome do Senhor teu Deus em vão. Irmãos, no literal ali, não é que é jurar no literal, tá? Porque a palavra hebraica, a expressão hebraica desse versículo, que é não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, é Lotsa etchen Adonai Elohei halashav. Lo, não. Tsa fala de tomar. Por quê? Porque a expressão tsa no hebraico faz parte da mesma, oriundo da palavra hebraica nashá, que significa tomar, carregar, erguer, levantar e levar. Então, etchen é nome, currículo, identidade, histórico. Adonai fala sobre a guimatria, as 4 letras que compõem o nome do divino. Já Loheira, teu Deus ou meu Senhor. Lachave é inutilmente, de qualquer maneira, ou de mentira. Então nós entendemos que quando o texto diz Lotsa etchen Adonai Loheira lachave, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, é o mesmo que dá fazer empréstimo com o nome de alguém que tem nome limpo, mesmo você tendo nome sujo. Quem tem nome sujo, levanta a mão, confessa pecado, senão não toma ceia. Se for confessar, né, irmão? Levanta o pé, levanta o corpo todo, né? Tem gente rindo e não levantou o nome, né? Mão até agora. Levanta a mão quem tem nome sujo aí, irmão. Confessa. Confessa em nome de Jesus. Te repreendo no nome de Jesus. O varão levantou os 2 braços lá. Você com nome sujo consegue comprar alguma coisa? Eu não consigo compreender. Como é que pode alguém que te ama muito confiar em você e entregar o nome dele, que é limpo, um cartão na tua mão, se você não foi capaz de ser responsável em manter o teu nome limpo? Não tem lógica. Alguém confiar em te dar o nome dele limpo para você usar, fazer empréstimo, se você não foi responsável pelo teu próprio nome. Tem lógica, irmão? Não tem. Mas por outro lado eu entendo, porque parece que a gente tem mais responsabilidade quando é coisa dos outros, quando é com o nosso. É ou não é? Então parece que, né, então faz sentido. Mas vamos lá, irmãos. Se tem coisas que por causa do teu nome está sujo, você não consegue ter acesso, por causa do nome de alguém que está limpo, você consegue ter acesso. Não ficou claro? Irmãos, quem casa coloca normalmente o nome do marido vira sobrenome da esposa, sim ou não? Ao registrar também os filhos, o nome dos filhos recebe o sobrenome do pai. E qual é o exemplo que você quer dar? Simples. O exemplo simples é: se o filho que carrega o nome do filho, do pai, e a noiva, a esposa também carrega o nome do marido, qual é o dever do filho e da esposa? Viver de acordo com o nome que carrega. Então o versículo 7 que está escrito, está dizendo não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não carrega com a boca o nome santo, se a vida que você leva não está de acordo com o nome que você prega. Então, se não fosse o nome de Deus hoje sobre o teu nome, você não chegaria aqui hoje. Se não fosse o nome de Deus sobre o teu nome, tu não estaria de pé hoje. Então, agradeça que você não chegou por causa do teu, mas chegou por causa do nome dele. Pelo teu nome tu não tinha direito de nada, mas por causa do nome dele, tu passou a ter direito de muitas coisas. Então nós entendemos essa questão. Israel está beirando na quebra desse terceiro mandamento, qual vive de uma forma, mas quando precisam carregam o nome de Deus na boca. Deus reprovando essa prática, porque Deus está dizendo: vocês carregam o nome, mas vivem em desacordo com o nome que está carregando. Então vocês estão carregando o meu nome inutilmente, de uma forma mentirosa, de uma forma falsa. Então o meu nome, ele não pode ser carregado por quem vive de forma inadequada. Então nós entendemos o motivo do porquê que Deus permitiu um rei justo sentar no trono e trazer o povo de volta para o altar. Só que Ezequias está acostumado a ir para o altar, pedir a Deus e Deus responder. Só que no capítulo 38,
não é Ezequias que pede, é Deus que exige. Porque Isaías capítulo 38, Deus disse para o profeta Isaías: Isaías, filho de Amós, vai à casa do rei Ezequias e entrega a ele o recado. Tu não vai trazer palavra de amparo, motivação pessoal ou de conselho, nada disso. Mas ele está com úlcera. Vai morrer, não interessa. Diga para ele que eu requero algo dele. Por que o senhor não espera ele melhorar? É porque eu quebrei ele. Porque o problema de Ezequias, irmão, nunca foi pecar contra Deus. O problema de Ezequias sempre foi orgulho. Você não vai encontrar na Bíblia histórico de que Ezequias foi para o altar estranho, ignorando o altar certo. Por quê? O problema de Ezequias com Deus nunca foi pecar contra Deus, adorando outros deuses. O problema de Ezequias é orgulho. Deus resiste os orgulhosos e os soberbos. Então, quando ele adere a essa enfermidade, é cometido gravemente por essa enfermidade, ele está quebrado por fora e sensível por dentro. Ele cumpre aqui o Salmo 51, versículo 17. O que um coração contrito e quebrantado, o Senhor não rejeitará. Quando o profeta bate na porta, ele diz: quem é? É o profeta Isaías. Ele abre um sorrisão de ponta a ponta e orelha. O profeta entra e diz: eu não vim aqui para te trazer palavra motivacional, muito menos profeta, amizade à parte. Eu vim aqui para te entregar o recado e ir embora, porque Deus quer um tete a tete contigo, um gabinete na tua casa. Qual é o recado? Põe a casa em ordem, porque a cama que deitado tu está, tu descerás e não viverás. Ezequias ouviu, quando ia falar, o profeta virou as costas, fechou a porta e foi embora. Ezequias entendeu: me falta saúde para eu conseguir ir ao altar e indagar a Deus o porquê desta palavra. Mas já que eu não consigo ir para o altar, chamar a atenção de Deus, o que me restou, na ausência do profeta, é só o rei e a parede. Então Ezequias entendeu, pastor Eduardo: se eu não tenho condições físicas, saúde, para ir ao altar, o meu dever é transformar a parede em um altar. Quando ele transforma a parede em um altar, quando ele cumpre o que na cultura judaica é chamada de techuvá. O que é techuvá? A palavra techuvá significa reencontro, retorno. Quando ele põe a cara na parede, ele ora. Ele mesmo, dentro de si, ele recorda os caminhos que ele estava sendo fiel a Deus até aquele ponto. Porque tem hora que Deus nos quebra para nos fazer lembrar do caminho que a gente se perdeu. Porque tem como eu estar dentro da igreja desviado? Tem. Eu estar no ambiente espiritual, mas fora da missão. O diabo, ele não tenta destruir tua casa, ele quer tirar tua missão. E se para tirar você da missão, mesmo mantendo você dentro da igreja, ele tem que tocar na tua casa, ele toca. Se para te tirar da missão, ele tem que tocar nos teus filhos, ele toca. Mas ele em momento nenhum quer te tirar da igreja. Ele só quer tirar você da missão dentro da igreja. Então você vem para o culto, está no ambiente do culto, não consegue cultuar. Está no ambiente da adoração, não consegue adorar. Está no ambiente da entrega, não consegue entregar. Por quê? Está desviado, só está com o corpo aqui. E quando alguém te confronta, você diz: Deus conhece o meu coração. Deus não é cardiologista para querer só teu coração. Deus sabe que a carne é fraca. Deus não é coveiro para querer teu cadáver. Deus, ele quer a tua adoração de corpo, alma e espírito. Já caminho para o final. Por quê? Porque Isaías 38 diz: e quando o profeta entrega, fecha a porta e vai embora, o texto deixa claro. Quando ele põe a cara na parede, irmãos, eu explico o que é a parede aqui. Entrega o microfone aqui à direita. A palavra parede no hebraico, embora a minha Bíblia é King James, né? Mas a Bíblia que eu estou usando no meu tablet é João Ferreira de Almeida. Então ali está muro, mas na King James é parede. E aí? Independente da forma que está explícito no teu texto, muro, parede ou muro, é parede no literal, não é muro. Porque muro dá para entender que é um muro externo, né? Parede é algo interno. Então, quando o texto diz que ele colocou o rosto, a face no muro, ali é parede no hebraico. A palavra parede ali no hebraico vem da expressão kir,
Q-Y-R ou K-I-R. Kir. A palavra kir no hebraico significa parede que separa um cômodo dentro de uma casa. Então, quando ele coloca a fronte dele na parede, a palavra kir é composta por 3 letras hebraicas. Resh, que é cabeça e autoridade. Kof, nuca, de estar atrás e se humilhar. E Yud, mão do divino. Só que toda letra hebraica, pastor Eduardo, tem o seu valor numérico. Por exemplo, Resh, que é cabeça, autoridade, o valor numérico é 100. Kof, que é nuca, de estar atrás e de se humilhar, o seu valor numérico é 200. E Yud, como representa a mão do divino, quantos dedos temos num par de mão? 10. Então o número é 10. Então 100 mais 200, 300. Com mais 10, 310. Dever de casa, 3 mais 1, porque o 0 não entra em soma. 3 mais 1, 4. 4 no hebraico é o valor numérico da letra Dalet, porta do divino. Então por detrás da palavra parede, kir, eu descobri essas 4 letras. E a junção de cada uma delas dá uma frase. Qual? Resh, autoridade. Cabeça, Kof, que se humilha, e Yud, debaixo da mão do divino, para ter acesso à porta da vida que a mão do divino pode entregar. Então, para Ezequias, qual o tema dessa mensagem? O tema da mensagem é Ezequias e a porta atrás da parede. Por quê? Porque Ezequias conseguiu entrar num trajeto que levou ele à porta, mas mesmo ele voltando, ele não conseguiu abrir a porta por si só. O mesmo profeta que fechou a porta dizendo que ele morreria, deveria voltar. Ou seja, Deus quer que Ezequias retorne para frente da porta. Mas para ele retornar, para estar na frente da porta, ele precisava cumprir a techuvá, o reencontro, o retorno. Como? Lembra que por causa do teu orgulho, tu acha que você não depende mais de mim. Então Deus permitiu a enfermidade pegar dentro do aquebrantamento, ele se arrepende do distanciamento do altar, ele lembra, diz, Senhor, lembra-te. Eu imagino Deus dizendo, não sou eu que tenho que lembrar, eu sei que você era fiel, eu sei que tu era temente, eu sei que você me servia com interesse do coração, quem tem que lembrar é você. Que você já não é o quem você era antes, tu já não se entrega como você se entregava antes. Você exige muita resposta, mas o teu nível de comprometimento está muito baixo. É você que tem que voltar. Então, eu estou disposto a voltar. E o que o Senhor quer de mim? Eu estou acostumado a dar o que você sempre me pede, Ezequias. Agora eu quero saber se a mesma disposição que tu tem para me exigir, você também está disposto para cumprir o que eu requero de você. E o que o Senhor quer? Casa em ordem. Ezequiel diz, só tem um porém, para eu colocar a casa em ordem, e a casa em ordem que o Senhor quer, é a casa administrativa, governo, eu preciso de 15 anos de vida. Deus diz, não tem problema, vai lá no relógio de Acais, fica do lado vendo, porque eu farei a sombra retroceder 15 graus, mas antes eu preciso que você reconheça o quê? Que você é governador, que você tem coroa na cabeça, que você tem palácio, tem trono, você é um homem respeitado, mas existe um Deus acima de todas as coisas, que nada sai do controle. Quando Ezequias entendeu que ele tem coroa, trono, palácio, ele tem governo, e reconhece que mesmo ele sendo poderoso, a coroa não iria reverter o decreto da terra, ele recorre a Deus e diz, eu sou cabeça, autoridade, Rosh, mas eu me humilho, Kof, debaixo da mão do divino, Yud, porque só me humilhando debaixo da mão do divino, eu terei acesso à porta da vida que a mão do divino pode me dar, porque ela estava fechada. Quando ele como cabeça se humilha debaixo da mão do divino e tem acesso à porta, pega quem quiser. Quando ele coloca a mão na maçaneta da porta, pastor Eduardo, Deus grita, Ezequias, tu aprendeu bem com o profeta Isaías, mas eu te digo, o mesmo que disse que tu morreria, vai ter que voltar para abrir a porta. Antes de Ezequias sair de dentro do palácio, Deus grita no pé do ouvido de Isaías, volta lá!
Volta onde? Na casa de Ezequias, porque eu mudei de ideia. Mas Senhor, eu acabei de liberar uma palavra de morte para o homem mais poderoso de Judá. Se eu voltar lá e falar que o Senhor mudou de ideia, ou ele vai pensar que eu falei de mim, ou então vai dizer que eu caí em descrédito, a minha reputação vai quebrar. Deus disse: eu pouco me importa a tua reputação, eu estou preocupado com o meu propósito. Vai lá e diga para ele que ele aprendeu bem contigo e caminhou no caminho do arrependimento. Eu vi que o coração dele estava contrito e quebrantado, e eu decidi liberar palavra para que a porta se abra. Levante a mão quem tem força para levantar. Se eu fosse você, levantava as duas, porque hoje é o domingo do Efatá. E o que é Efatá? É porta sem batente, é abrir para nunca mais fechar. Eu vim de Senador Vasconcelos, aqui em Santíssimo, gritar para Projeto Adorai Church. E qual é a palavra que o Senhor libera para a gente sobre o altar, para a nossa vida? De hoje em diante, não passará de hoje, assim diz o Senhor. A porta que Deus abriu, Satanás pode ser dono do chaveiro, ele pode botar porta, mas a porta que Deus abre, o homem não fecha, porque a Efatá é abrir para nunca mais fechar. Você está autorizado a prosperar. Você está autorizado a prosperar. Se tu acredita nesta palavra, desentope o pino da tua garganta, faz o barulho que o diabo odeia, porque você está autorizado a prosperar. Só foi Ezequias ouvir a palavra, Isaías agarra o relógio de Acais, Deus lá em cima olha para o sol e diz: fica parado, terra, para. Tu não vai girar em torno de si nem em torno do sol. O que eu faço agora? É o seguinte: tu não vai girar em torno do sol, tu vai girar em torno de si, porém anti-horário. Imagina as aves. Imagina a confusão que... Irmão. A ave segue fluxo, irmãos. Os animais seguem o fluxo. Imagina a confusão que aconteceu. As aves voando para um lado e a terra girando para o outro. Irmão, se por causa de um joelho, eu vou repetir, por causa de um joelho, Deus fez a terra girar de giro ao contrário. Irmãos, imagina você de joelho dobrado, que Deus pode fazer pela tua casa, pela tua família, pelo teu projeto e pelo... Oh, mina raçaia. Eu estou sentindo uma graça de Deus sobre esse altar, e eu já libero a palavra para alguém aqui que tem boca para dar glória e mão para receber a palavra. Nem que Deus realize essa confusão no céu, mas Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele lhe prometeu. Mas tenha ciência que promessa, ela só é realizada de acordo com dois princípios: obediência a mandamento e compromisso pela aliança. Se tu não viver debaixo desses dois mandamentos, a promessa não se cumprirá. Ezequias se recupera e Deus lembra Ezequias: lembra, eu não te dei 15 anos para você beber Coca-Cola, ficar na sua rede esticada tomando coco, comendo pipoca e debruçar na tua riqueza. A prioridade desses 15 anos é você ter filho, porque tu tem 39 anos e ainda não tem filho. 3 anos depois, irmão, com 42 anos de idade, quem tem filho? Ezequias. Manassés nasce. 12 anos depois, quem está com 12 anos de idade? Manassés. Ezequias colocou um sucessor em seu lugar, porém não cumpriu com aquilo que Deus lhe exigiu. Manassés foi o homem que mais reinou. Ele reinou aproximadamente 55 anos. E o rei mais ímpio de toda Israel. Embora no final da sua vida se arrependeu,
mas ele não deixou de estar na classificação dos piores reis. Ele é o primeiro. Logo depois vem Jeroboão, Acabe, Acais. O pai era crente, mas o filho era desviado. Percebeu que maldição hereditária não existe para quem é crente? O filho não foi beneficiado pela vida justa que o pai vivia, porque a maldição está na nossa decisão. Quantos entenderam a palavra até aqui?